Olá, meu nome é Fátima Lisboa Santos, sou aluna do Centro Universitário Uninter, Polo Vila Prudente, RU 1550146, do curso de licenciatura em História, tá? Devido à pandemia do Covid-19, eu estou realizando o estágio supervisionado online do ensino fundamental. Irei apresentar aqui um plano de aula para o 5º ano do ensino fundamental e o tema que eu escolhi foi mitologias. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a aprendizagem é essencial e, em conjunto, orgânico e progressivo, onde todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas as modalidades da educação básica e seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento assegurados, orientados pelos princípios éticos, políticos e estéticos, tá? Visando a formação humana integral para a construção de uma sociedade justa, fundamentada nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, garantindo a todos a educação. Sobre mitologias, existe no mercado muitos livros, muitos materiais, e eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? O primeiro deles é esse daqui. Mitologia, um guia dos mundos imaginários, de Christopher Dell, publicado pelas edições Sesc. Ele é um livro repleto de imagens e figuras bem realistas sobre o assunto, tá? Não sei se conseguem enxergar direito, mas ele tem bastante imagens, tá? Ele tá bem especificado aqui sobre o tema, tá bom? Esse é o livro, muito bacana, tá bom? Eu trouxe também um segundo livro, que é um dicionário. Dicionário da Mitologia de Ruth Guimarães. Ele tem uma vasta matéria, tá? De A a Z. Ele tá bem especificado, não tem imagens, é só texto, tá bom? E eu trouxe um terceiro, que é da coleção de Domício. Eles são Histórias de Mitologia, de Domício Proença Filho. Uma coleção de 3 livros. O primeiro, Eu, Zeus, o Senhor do Olimpo. O segundo, Nós, as Deusas do Olimpo. E o terceiro, Os Deuses menos o Pai. Essa é uma coleção que tem uma linguagem que ela reflete a divindade de forma bem moderna, simples e objetiva. Também bem humorada, tá? Ela tem algumas imagens, mas é todas em branco e preto. São dessa forma, tá bom? Esses livros eu trouxe só para demonstração, como exemplificação, mas existe bastante material, tá bom? Sobre o assunto. Então, dando sequência, a mitologia grega, ela reúne um conjunto de lendas e mitos que foram criados pelos gregos na antiguidade. O objetivo principal era explicar alguns fatos, como a origem da vida, a vida após a morte ou até mesmo os fenômenos da natureza. Assim, a criação dessas narrativas fantásticas que englobam a mitologia grega foi a maneira encontrada pelos gregos para preservarem a sua história. É importante ressaltar que a civilização grega estava baseada numa religião politeísta, ou seja, eles cultuavam diversos deuses, tá? Vou falar também um pouquinho dos seres mitológicos, bem resumidamente. A mitologia grega ela é permeada por inúmeras figuras mitológicas. Entre as mais conhecidas, a gente tem os heróis, que eram considerados semideus, ou seja, eles eram filhos de deuses com humanos. Dos heróis gregos, a gente vai destacar Perseu, Teseu e Belerofonte. Temos as ninfas, figuras mitológicas femininas, sempre lindas e alegres, e que cuidavam das florestas. Alguns exemplos, Alceídes, que eram ninfas das flores e bosques, e as Dríades, ninfas dos carvalhos. As Nereidas eram ninfas das águas. Sereias, figuras femininas que cantavam e possuíam um corpo de peixe. Podiam ser representadas com asas, cabeça e busto de mulher, tal qual as Hárpias. Centauros, seres híbridos e fortes, com corpo metade humano, metade cavalo. Destacamos Quiron, amigo de Héracles, criado por Cronos. Sátiros, eles possuem um corpo de homem com patas de bode e chifres, são correspondentes aos faunos da mitologia romana.
E dos sátiros gregos a gente destaca Pan, que era um deus dos bosques, tá? Era simbologias aos bosques. Górgonas, figuras femininas que possuíam cabelos de serpentes, por exemplo, a Medusa, que é bem conhecida de todos. A mitologia consiste em um sistema de crenças que produz uma série de narrativas que buscam explicar os aspectos fundamentais do mundo. Também pode se referir ao imaginário coletivo de um determinado povo, de maneira a perceber os traços marcantes da construção de uma consciência mítica comum. Representam uma tradição oral, suas histórias são contadas de geração em geração. Esses relatos fabulosos constituem a história das coisas, não sendo passíveis de questionamento ou de refutação. Diversos povos ao longo da história construíram diferentes e complexos sistemas mitológicos. As imagens, elas evocavam pelas diferentes mitologias, trazendo consigo a relação dos seres humanos, os destinatários das histórias, as coisas que o cercavam e possuíam alguma relevância em sua vida. É comum que em diferentes culturas o surgimento dos seres humanos esteja ligado aos astros ou a algum elemento natural. O conhecimento do mundo a partir de um sistema de mitos é uma possibilidade de leitura e compreensão da realidade. Se diferencia de outros tipos de saber, como o saber científico ou filosófico. Por exemplo, os que são fundamentados pela lógica, tá? Outra importante noção é que para as civilizações possuidoras de uma consciência mítica, não há uma separação ou distinção entre o que é natural e o que é sobrenatural. Ambas as noções se entrelaçam e constroem os traços mais marcantes dessas civilizações. A relação entre os distintos seres compõe a leitura da realidade. Entidades, divindades e animais, plantas, sentimentos humanos e o que houver mais for relevante para determinar um povo entrelaçavam-se numa teia de histórias que explicam o mundo tal como se apresentam. Enquanto que as lendas são relatos de eventos históricos e pessoas da antiguidade, por isso possuem base em determinado momento histórico. Porém, essas histórias são distorcidas ou exageradas, recebendo um ar fantástico. Além da mitologia grega, existem outros sistemas mitológicos que influenciaram a leitura do mundo e a construção da cultura ocidental. Entre elas, a gente tem alguns exemplos de mitologias. Existem as mitologias romana, egípcia, nórdica, celta, asteca, chinesa, iorubá, hindu, eslava, judaica cristã, basca, inuit, suméria, tupi-guarani, persa e a japonesa. As mais famosas e talvez as mais conhecidas são as mitologias grega, romana, nórdica, egípcia e asteca. Na cultura pop, nós temos alguns mitos que foram adaptados, tá? Como, por exemplo, Hércules da Disney, os Cavaleiros do Zodíaco, o Thor da Marvel, o God of War, que é um jogo, e Percy Jackson. E sobre os deuses gregos, a gente ainda observa que eles eram imortais e antropomórficos. Eram deuses com formas humanas e também possuíam sentimentos humanos como amor, ódio, maldade, inveja, bondade, egoísmo, fraqueza. Os mais poderosos são os deuses do Olimpo. Eles são Zeus, Hera, Poseidon, Deméter, Hestia, Afrodite, Apolo, Ares, Artemis, Atena, Hefesto, Hermes. São alguns exemplos. Ainda temos Hades, Cronos, Perséfone, Dionísio, Gaia e Pan. Vou trazer aqui duas curiosidades, tá? Que é bem conhecida, mas talvez ninguém saiba o início de como foi formado esses mitos, né, da mitologia. São os Jogos Olímpicos. Eles surgiram das narrativas gregas, onde deuses eram homenageados por meio de jogos e competições esportivas, que eram realizadas no Monte Olimpo.
E outra curiosidade que, para se livrarem dos problemas ou mesmo para saber do futuro, os gregos consultavam seus oráculos para que interpretassem a vontade dos deuses, tá bom? Apresentarei essa matéria aos alunos, tá? É minha ideia de plano de aula. Eu vou apresentar essa matéria aos alunos, onde a aula é composta de 50 minutos. Nós estudaremos em debate os mitos da Grécia Antiga e a relação dos deuses com a cidade-estado. As cidades servirão de base para a exploração dos templos, como o de Atena em Atenas, além da identificação dessas regiões com a história mítica, como o Minotauro em Creta. Além disso, discutiremos o controle dos deuses da vida dos mortais e a constante busca da sua própria existência. Então, destacando toda essa situação, temos uma personagem especial que eu gosto de exemplificar, que é Pandora. Tá? Pandora, ela tá no dicionário, ela tá aqui no dicionário, na página 244, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre essa personagem. Vou apresentar a personagem e o mito da caixa de Pandora e vou pedir para os alunos falarem um pouco sobre isso, tá? Pandora, ela foi a primeira mulher que existiu, criada por Hesto e Atena, auxiliada por todos os deuses e sob as ordens de Zeus. Cada um lhe deu uma qualidade. Ela recebeu de um a graça, do outro a beleza, do outro a persuasão, a inteligência, a paciência e a meiguice. Habilidade na dança e nos trabalhos manuais. Porém, Hermes pôs no seu coração a traição e a mentira. Feita a semelhança dos deuses imortais, destinou-a Zeus à espécie humana, como punição por terem os homens recebido de Prometeu o fogo divino. Ela foi enviada a Epimeteu, a quem Prometeu recomendara que recebesse nenhum presente dos deuses. Vendo-lhe radiante beleza, Epimeteu esqueceu quanto lhe fora dito pelo irmão e a tomou como esposa. Tinha Epimeteu em seu poder uma caixa que outrora lhe haviam dado os deuses, e essa caixa continha todos os bens. Avisou a mulher que não a abrisse, né? Mas, porém, a Pandora não resistiu pela curiosidade. Ela abriu a caixa e os bens escaparam. Por mais depressa que ela providenciasse fechar essa caixa, somente ficou lá dentro da caixa a esperança. Dali em diante foram os homens afligidos por todos os males. A minha proposta de aula para os alunos é a seguinte: que cada um faça a sua caixa de Pandora com pouco material, papel, caneta, lápis. A caixa pode ser de papelão, pode ser de madeira, como eles quiserem. Tá? Cada um vai fazer sua caixa e vai trazer a sua caixa para a aula. Cada um vai colocar lá na caixa o que eles definem como o mal e qual a sua esperança diante dessas situações apresentadas. Cada qual vai trazer diante deles uma proposta de resolução para situações do mundo. Nós vamos fazer em termos de debate. Vamos discutir todas as situações que são propostas, cada um vai dar a sua ideia, o que eles têm na cabeça. E daí em diante a gente vai definir como será o futuro de cada um, qual a esperança que cada um tem dentro de si, tá bom? Essa é a minha proposta de aula e eu finalizo essa matéria e muito obrigada a todos.